Olá pessoal, aqui no meu canal no YouTube, né? Que maravilha! Eu vou dar dicas aqui, me perguntaram, e professor tem que fazer isso, né? Tem que distribuir o conhecimento aí, passar informação. Me perguntaram o seguinte: quais são os livros básicos para estudar cinema? Então, o primeiro é esse, eu utilizo ele em sala de aula há muitos anos, que é esse aqui, O Cinema e a Invenção da Vida Moderna. O Cinema e a Invenção da Vida Moderna. Esse livro, ele trata como é que o cinema surgiu e como que o cinema foi um dos pilares do mundo moderno no finalzinho do século XIX e no começo do século XX. Aqui tem uma coisa interessante nesse livro, Cinema e Invenção da Vida Moderna, que é a ideia de que o cinema é um projeto lá do século XVI, um projeto da ideia de ter um aparelho que pudesse olhar para o mundo, para a realidade, e trazer a realidade para nós representada através de um aparelho. E surgiu o cinema no final do século XIX. Mas, na verdade, o cinema é um projeto antigo, que vem lá do século XVI, Leonardo da Vinci, a ideia de achar algo que possa reproduzir a realidade com o máximo de fidelidade. E o cinema cumpre essa promessa, e esse livro, O Cinema e a Invenção da Vida Moderna, ele é fundamental para entender isso, porque aqui tem também, no Cinema e Invenção da Vida Moderna, porque que o cinema ele vai ser, porque que o cinema vai ser uma das formas que nós vamos ter para entender e interpretar o mundo moderno a partir do século XX. Porque a gente sabe que o mundo moderno, quando surge, ele é fascinante, traz milhões de novas opções, mais conforto cada vez mais, mas ao mesmo tempo ele é um mundo muito instável. Ele traz muita instabilidade, a gente é obrigado a conviver com instabilidade no mundo moderno. Que a ideia de ser, a ideia de o que é verdade, tudo isso fica suspenso, não é? No mundo moderno. Aí vem as duas primeiras guerras, e o cinema vai ser o mecanismo para a gente compreender esse novo mundo. Por isso que é fundamental tirar a ideia da cabeça que cinema é só entretenimento, só ir num shopping ou ficar no streaming. É muito mais. Cinema faz a cabeça. E o cinema aqui, o nome cinema quer dizer movimento. Cinema é o streaming, a Netflix, tudo é cinema. Imagem, movimento, isso tudo a gente pode chamar de cinema. Um segundo livro é esse, Introdução à Teoria do Cinema, do Robert Stan. Esse livro ele é bom porque ele faz um panorama da história e de algumas teorias do cinema. Ele vai te posicionar sobre os 4 domínios: cinema clássico, hollywoodiano, como é que ele nasceu, depois o ficcional moderno, dos anos 50, que foi importantíssimo, que abriu espaço depois para o cinema experimental, para o cinema documentário. E ele comenta a importância do cinema ficcional clássico, que é o de Hollywood, que depois vem para desemboca em telenovela, telejornais, e toda a indústria do cinema que se estabeleceu no mundo e que faz a cabeça da gente. Agora, um livro, esse aqui é para guardar para sempre, que é A Arte do Cinema, do americano David Bordwell. Esse livro ele é praticamente completo para você começar a estudar cinema. A Arte do Cinema, do David Bordwell. Ele faz uma história do cinema, ele faz uma história da linguagem cinematográfica, o que é espaço, o que é tempo, o que é a direção de cinema, essa figura do diretor, porque não sei se você sabe, mas a literatura tem o escritor, a pintura tem o pintor, são considerados autores. O cinema procurou ser arte a partir da ideia que no cinema também tem autor, assim como tem na literatura e tem na pintura, que é o diretor do cinema. Então esse livro aqui ele faz uma ampla introdução à arte do cinema, ao cinema, e ele é muito, mas muito legal. É editado pela USP e pela Unicamp. Mais um livro que eu indico para vocês, que é também do David Bordwell, sobre os estilos de cinema. O David Bordwell, esse americano, um grande teórico, ele nesse livro, História do Estilo Cinematográfico, você vai ficar
sabendo por que, por exemplo, esse filme que você está vendo aí agora, O Acossado, do Godard, de 59, por que esse filme é considerado um marco na história do cinema. Você vai compreender também, não só O Acossado do Godard, mas esse que o Luciano está colocando aí, O Vento Levou. Por que o Vento Levou é um marco do cinema clássico? Não é? Por quê? Porque desse cinema clássico, olha, por que ele é um modelo que depois se expande até chegar nas nossas telenovelas no Brasil? Então tem esses livros aí básicos para você estudar cinema, mas eu acho que o principal é esse mesmo, do Davi Bordel. Então tá aí livros básicos para você estudar cinema e para você compreender o mundo. E como eu digo, quanto mais você compreende o mundo, amplia seu olhar, você talvez sofra menos neste mundo. Um abraço, meu canal tá aí, se inscreva no meu canal. Até mais!